No início de tudo havia apenas a escuridão. Nosso Pai e o seu arcanjo a expulsaram com a sua luz divina até as fronteiras do universo, para que assim a criação pudesse florescer. Mas as trevas não deixaram de existir. Nós que fomos criados para sermos os eternos protetores da criação, nunca conhecemos a morte, nunca nos preparamos para ela. Naquele dia, quando a guerra chegou à nossa casa, eu vi diversos dos meus irmãos serem brutalmente assassinados ao meu lado. Pela primeira vez, a criação do Senhor testemunhara a traição, a crueldade e o retorno das trevas. Meu nome é Cassiel, e depois daquele dia passei a ser conhecido como o Anjo das Lágrimas. O reino celestial estava rachado. Desde que um dos nossos líderes, Lúcifer, começara a falar abertamente que o Criador havia nos abandonado, que tinha nos traído e nos colocado de joelhos como servos da humanidade. Ele dizia que deveríamos abandonar a obediência ao Criador e nos tornarmos senhores da criação. A minha fé em Deus nunca hesitou. Eu sempre me vi como um servidor da vontade divina e encontro paz e propósito em cumprir qualquer papel que Ele me designe. Se o Senhor quiser que eu doe a minha existência ao consolo dos humilhados ou servidão aos pequenos, eu o farei com o coração cheio de gratidão. Mas alguns dos meus irmãos tiveram dúvidas. As palavras que saíam da boca de Lúcifer ardiam feito chamas dentro deles. Ou melhor, os envenenaram como a peçonha de uma serpente. Eu vi anjos do Senhor blasfemarem, desejarem para si o controle sobre os destinos da criação. Muitos diziam que Lúcifer tinha se transformado numa criatura diferente, de grande poder, que tinha ficado tão grande que poderia impor sua vontade perante o próprio Deus. Aquele que um dia fora o anjo estrela da manhã, agora exigia que fosse por todos chamado de Satanás. Naquele dia, eu havia me juntado à hoste celestial liderada pelo portador da palavra de Deus, o arcanjo Gabriel. Tínhamos a esperança de convencer Satanás a abandonar aquela insanidade, de voltar para a graça divina. Aquela rebelião já tinha ido longe demais. Seus seguidores haviam atacado e ferido alguns dos nossos irmãos que permaneciam leais a Deus. Encontramos Satanás e seus seguidores próximos ao portão do céu. Quando eu o vi, fiquei aterrorizado com sua aparência. Ele havia se transfigurado em uma criatura horrível, semelhante a uma serpente ou a um dragão malicioso e perverso. Os seus seguidores também não eram mais anjos. A luz divina não estava mais presente neles. Eram criaturas malignas de chifres e dentes, e sobretudo de ódio. Quando nos aproximamos, eles gritavam contra nós, nos insultavam ao nosso Pai. Nesse momento eu entendi que Lúcifer havia aberto a porta da criação para as trevas. Ele foi corrompido por ela, e também corrompeu outros anjos a abandonarem a luz divina. O tempo do Criador acabou. Agora é a era dos seres celestiais supremos assumirem o trono. Eu libertarei a criação. Eu serei seu Deus. Nós já temos um Deus, Lúcifer. E é em nome dele que viemos aqui. A voz do arcanjo Gabriel ressoou acima dos gritos daquela multidão demoníaca. Satanás sorriu
e fez sinal para que as criaturas se calassem. Ele mandou seu garoto de recados. Ha 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 ha. Satanás gesticulou para que nos aproximássemos. Pequeno Gabriel, aproxime-se. Estou curioso para ouvir a mensagem daquele que nos criou. Por um instante nós tivemos medo de nos aproximar deles, mas o portador da palavra de Deus nos encorajou a seguir em frente. Avançamos e abrimos espaço por entre aquela horda de monstros, mas rapidamente nos vimos cercados por eles. Seu Deus não teve coragem de vir a mim e te mandou no lugar dele, pequeno Gabriel. O nosso Pai te ama e não quer que você se perca para as trevas. Ele quer que eu continue a ser um servo leal e tolo. É isso que você quer dizer? Todos nós servimos, irmão. E o fazemos por amor e lealdade. Você sabe do nosso propósito. Sei. Satanás encolheu os ombros e perdeu o ar debochado que tinha. Pediu que Gabriel chegasse mais perto e colocou a mão em seu ombro. O ar de repente pareceu mais leve. Eu vi uma mudança de postura em Satanás. Aquilo me encheu de esperanças. A luz divina podia voltar a habitar nele e afastar de vez as trevas que o corrompiam. Agora eles conversavam cochichando e nenhum de nós conseguia ouvir. Eles sorriam. Gabriel colocou uma mão em seu ombro e estendeu a outra mão para selar a paz com Satanás e colocar fim naquela insanidade. Mas não haveria paz. A mão de Satanás não apertaria a de Gabriel, pois a mão de Satanás segurava o punhal negro da traição. Ele trouxe o mensageiro de Deus para junto de seu corpo e apunhalou seu peito 1, 2, 3 vezes. Agarrou-lhe pelas asas e o atirou para o lado. Ergueu o punhal ensanguentado para seus seguidores e gritou: Esse é o momento do bote da serpente. Ataquem sem compaixão. Matem todos eles! Aquelas criaturas animalescas, demoníacas, desprovidas de qualquer misericórdia, nos atacaram com ferocidade e ódio. Eu fiquei paralisado com o que acabara de testemunhar. Meu único instinto foi ir em socorro do meu irmão, que jazia mortalmente ferido na lama. Eu acomodei Gabriel em meus braços e sacrificaria a minha própria vida, mas ninguém mais iria tocar no meu irmão. À minha volta, uma carnificina acontecia. Os demônios de Satanás nos atacavam com suas enormes garras e dentes. Eles mostravam uma mistura de ódio e ao mesmo tempo prazer em dilacerar os anjos do Senhor. Nós éramos minoria e estávamos cercados. Era questão de tempo até que fôssemos totalmente dizimados. O céu repentinamente escureceu, como se a luz divina tivesse se retirado. Naquele momento, nós chegamos a acreditar que o nosso Pai tinha nos abandonado à nossa própria sorte. Por favor, alguém! Socorro! Mas a ira de Deus estava prestes a se manifestar pela primeira vez na criação. Um som alto e assustador nos atingiu como uma onda de choque, e naquele instante, a batalha cessou enquanto todos cobriam os ouvidos. No céu se acendeu uma chama vermelha, e ela começou a se alastrar como se as próprias nuvens estivessem ardendo em chamas. Uma bola de fogo irrompeu das nuvens e caiu direto no meio da batalha, espalhando chamas para todos os lados. Os que lutavam por Satanás correram, mas a metade de seus demônios foi atingida e agonizava em chamas. Eu protegi Gabriel com meu corpo, mas as chamas não feriam aos anjos do Senhor. Ao contrário, nos fizeram sentir sua presença. O desespero se dissipou em nós e nos sentimos amparados. Todos os anjos agora gritavam: Deus está conosco! Deus está conosco! Satanás tinha se escondido buscando abrigo em um buraco no meio das ruínas. A bola de fogo que caíra do céu
ainda resplandecia junto ao solo, mas aos poucos foi se abrandando. Eu não acreditei no que os meus olhos viam, mas no centro daquelas chamas havia um de nós. Do nosso exército veio a boa nova, primeiro como um sussurro e depois aos gritos. É ele, o Arcanjo Miguel! Eu nunca o tinha visto antes. Poucos de nós viram. Ele havia sido o primeiro arcanjo criado pelo nosso Pai e havia ajudado a expulsar as trevas para que houvesse a criação. As histórias diziam que ele costumava ser confundido com o nosso Pai. Agora, eu entendia por quê.